Bom, começando a oficina regular do dia 13 de setembro de 2022, a gente vai fazer esse problema aqui, o Match Reduction do Codeforces. Ele caiu num round educacional aí recente. Ele não é um problema difícil, mas eu acho que é o primeiro, acho não, certeza, é o primeiro problema interativo que a gente faz aqui no clube. Tá? Problemas interativos ainda não acontecem na maratona de programação. Eu não sei se o final mundial do ICPC está fazendo ou não, faz tempo que eu não acompanho o mundial, mas eu sei que na maratona de programação, a gente já teve discussão, inclusive, sobre problemas interativos, mas ainda não, o Boca, né, não está com suporte a problemas interativos. Então, o que é um problema interativo para isso que conversa? O problema interativo, ele é um problema em que o código que você submete é julgado por um programa, quer dizer, o julgamento da tua submissão não é um mero diff da saída que o teu programa dá para uma bateria de casos de teste, e aí tem que ser feita a comparação. Então, não é isso. Mas, veja, tem dois tipos de situações em que o seu código vai ser julgado por um programa. Uma situação em que você tem uma entrada fixa, você tem uma bateria de casos de teste fixa, e aí, de acordo com a saída que o seu programa der para essa bateria de casos de teste, o juiz, né, que é esse programa, vai avaliar o teu código e aceitar ou não a tua submissão. Isso acontece bastante, a gente já lidou com problemas desse tipo várias vezes, tem vários problemas assim no Bcrowd, né, a maratona de programação tem suporte de problema, tudo certo. Mas os problemas interativos, eles são um pouco diferentes, porque não é só a saída, o arquivo de saída fixo que não existe. Mas também você não tem um arquivo de entrada fixo. Então, você não tem uma entrada fixa. O que acontece é, o seu programa vai interagir com um outro programa e que vai fazer a interface dessa interação, né, do seu programa com o interador, como a gente chama, vai ser o sistema operacional. Então, de acordo com o fluxo da transmissão de dados entre dois programas, o interador vai ajustar aquilo que ele vai mandar para o seu programa. Um exemplo, e tem inclusive esse exemplo no Codeforces, você tem que adivinhar um número que o interador sorteia. E aí você chuta o número para o interador, de acordo com aquilo que você chutar, ele vai te responder mais, menos, e você vai fazer uma busca binária e eficientemente consegue descobrir o número que o interador chutou, que ele sorteou, tudo bem? Mas tudo vai em cima de fluxos de dados sobre a entrada e a saída padrão, e conforme aquilo que você vai dando, vai largando na saída padrão, que vai sendo alimentada para a saída padrão do interador, você vai receber na tua entrada padrão aquilo que o interador colocar na saída padrão dele, tudo bem? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente tem buffers internos, né, de entrada e saída, que podem, por exemplo, atrasar aquilo que você está largando na saída padrão. Né? Você pode ter um buffer interno de saída que retém vários printf que você deu, só que você precisa passar, de fato, esses valores para o interador para ele te dar, por exemplo, os próximos parâmetros, né, da próxima query. E aí, um jeito de a gente contornar esse tipo de situação, né, e obrigar que tudo que eu larguei na saída vá para o interador, é você dar um flush no buffer de saída. Então, esses problemas interativos, é super recomendado que toda vez que você botou na saída padrão um volume de dados fechado, e agora você precisa saber qual é a próxima query, qual é a próxima informação que vai vir ali do juiz, então que você dê um flush na saída padrão, né, dê um flush em stdout, para poder receber os próximos dados que você tem que processar. Né? Por exemplo, os parâmetros, né, da próxima query. Tá legal? Então, não tem muito segredo, na verdade. Não vai fazer muita diferença para a gente, né? Você tem que saber aí que a entrada que você vai receber, ela não é fixa, né? Ela vai ser gerada de acordo com as respostas que você der para as queries anteriores. E você tem que tomar sempre o cuidado de dar flush na saída toda vez que você quiser, que for a vez do interador
passar dados nessa transmissão, nessa interação entre os dois programas. Tudo bem? Ok, tendo falado isso, a gente vai aqui entender um pouquinho como é a descrição do problema. Eu vou ser bem sucinto, tá? Nesse programa, né, nesse problema, a gente vai receber... Ué, o que aconteceu que eu estou sem bateria? Não está carregando? Como assim não está carregando? Meu Deus, não está carregando. Ixi, eu não conectei isso aqui. Vamos lá. Eu vou passar isso aqui para cá. Olha só, né? Acho que alcança lá. Assim, eu espero. Será que aqui tem energia? Se tiver energia, já resolveu. Ah, tem energia, valeu. Então, a gente vai receber um gráfico bipartido, tá? N1 vértices de um lado, N2 vértices do outro. E a gente vai ter que responder queries que são do tipo 1 ou do tipo 2. Numa query do tipo 1, a gente precisa responder para o iterador qual que é o menor número de vértices do gráfico que você tem que remover para reduzir o tamanho do emparelhamento máximo em exatamente 1. Ok? Bom, quem não lembra aí direito o que é emparelhamento, o que é gráfico bipartido, a gente já vai lembrar dessas coisas na lista. Ok? Mas vamos continuar aqui a descrição do problema primeiro. Então, você precisa saber qual que é, dizer para o iterador qual é o menor número de vértices necessário para você reduzir o tamanho do emparelhamento máximo do grafo em exatamente 1. E você tem que imprimir, inclusive, esses vértices. Né? Dizer, ó, e um jeito aí, uma opção de remover essa quantidade de vértices é remover esses vértices aqui. Fala isso para o iterador. Aí, o iterador pode, de vez em quando, desconfiar se você está fazendo a coisa certa ou não e pedir uma query do tipo 2. Na query do tipo 2, o que ele quer é que você mostre um emparelhamento máximo no grafo até aquele momento. Então, considerando todos os vértices que você já removeu, você tem que exibir aí para o iterador um emparelhamento máximo que o grafo tenha. Tudo bem? Então, basicamente isso. A query do tipo 1, a gente tem que remover o menor número possível de vértices do grafo para que o tamanho do emparelhamento máximo se reduza em exatamente 1. E query do tipo 2, a gente tem que mostrar o emparelhamento. Bem, a questão de ver formato do parecido a gente vê depois. Vamos discutir rapidinho um pouco sobre grafos, emparelhamentos e todas essas coisas, tá? Eu tinha um Krita aberto e aparentemente não tenho mais. Então, deixa eu abrir aqui o Krita, que é a minha luzinha, que eu uso de luzinha, para a gente poder conversar. Enquanto carrega aqui o Krita, só... Então, deixa eu passar aqui nas especificações. Ou já está aberto? Olha, já está aberto. Beleza. Porque às vezes ele demora muito para carregar, mas não foi o caso agora, eu acho. Vamos lá. Tudo bem? Vou compartilhar o Krita. Está um pouco grossa demais essa caneta. Deixa eu botar 10. Então, a gente tem um gráfico bipartido, né? Então, o problema fala em N1 e N2, eu vou chamar de L e R, tá? O lado L, o lado R. A esquerda e a direita.
Esses vértices aqui são todos independentes, não tem aresta entre eles. Esses vértices aqui são todos independentes, não tem aresta entre eles. Todas essas do grafo são cruzando aí, né? Os lados direita e esquerda do grafo. A gente quer encontrar um emparelhamento no grafo. Um emparelhamento com o maior número possível de arestas. O emparelhamento é uma seleção das arestas do grafo, né, que sejam todas essas arestas 2 a 2 independentes. Né? Cada duas dessas arestas não podem compartilhar extremo. Ou seja, em cada vértice do grafo, você tem que ter no máximo uma aresta do emparelhamento incidindo, certo? E você quer selecionar aí o emparelhamento que tem o maior número possível de arestas. A gente discutiu bastante esse problema já nas horas juniores da iniciação. Então, quem quer aprender, por exemplo, algoritmos para encontrar emparelhamentos máximos nos partidos, pode dar uma olhadinha lá, né? O algoritmo mais simples, que é basicamente uma aplicação aí de um teorema famoso da grafos, que é o lema de Berge, esse algoritmo, também chamado aí de método dos caminhos aumentantes, ele tem complexidade O de V vezes zero. É número de vértices vezes número de arestas. Tá? Tem um algoritmo bem mais eficiente, que é o Hopcroft. Não é bem mais eficiente, mas um algoritmo mais eficiente é o Hopcroft-Karp, e a complexidade dele é O de número de arestas vezes raiz do número de vértices. O Hopcroft-Karp a gente não abordou na jornada de iniciação, mas tem uma oficina do clube que explica sobre Hopcroft-Karp. Essa oficina está, inclusive, no nosso YouTube. Vocês podem procurar lá e aprender sobre o algoritmo e vão ver como que ele funciona. Tudo bem? Bom, então tá. Uma coisa interessante aí sobre grafos bipartidos e emparelhamentos é um teorema chamado de Teorema de Koenig. Eu e muita gente pronuncia Koenig como se fosse alemão, né? Mas não é alemão, é húngaro. Tanto que esse diacrítico aqui em cima do O não é um umlaut do alemão, não é um trema. Ele é, na verdade, esse diacrítico do húngaro, que são dois risquinhos verticais, tá? Então, eu não sei como é que é a pronúncia em húngaro do nome dele, mas como todo mundo fala Koenig, eu falo Koenig também, tá? Fecha parênteses. E o teorema de Koenig diz que o tamanho de uma cobertura mínima num grafo bipartido. Tamanho de uma cobertura mínima num grafo bipartido é igual ao tamanho de um emparelhamento máximo. Isso é uma coisa bem legal, bem surpreendente, porque o que é uma cobertura mínima num grafo? Tá? Deixa eu apagar isso aqui e falar um pouquinho sobre coberturas. A cobertura mínima é um problema importante aí na computação, por vários motivos. Um deles é porque é um problema para grafos gerais NP completo. E outro motivo também é um problema que o pessoal tem muito interesse e usa muito esse problema quando fala de complexidade parametrizada. Um assunto aí dos mais quentes hoje em dia na computação. Fecha parênteses, né? Vamos ao conceito, vamos entender o que é uma cobertura mínima. Então, uma cobertura mínima no grafo é um conjunto de vértices, o menor possível, falando de cobertura mínima, né? Em que eu possa selecionar esses vértices e ter que todas as arestas do grafo têm pelo menos um dos extremos sendo um dos vértices selecionados. Ok? Não vai ter nenhuma aresta em que os dois extremos estão fora da cobertura. Então, eu quero saber, né, qual que é o menor subconjunto de vértices que é suficiente para eu cobrir todas as arestas do grafo. Tudo bem? Esse problema, para grafos gerais, é NP completo, e ele tem uma relação muito forte com o conjunto independente. Por quê? Quando eu olho
para uma cobertura de um grafo, eu vou dividir aqui o conjunto de vértices. De um lado vai estar a cobertura, e do outro lado vão ter os demais vértices do grafo. Tá? O conjunto de vértices menos a cobertura. Como eu garanti que toda aresta do grafo tem pelo menos um dos extremos dentro da cobertura, quer dizer que os vértices que estão fora da cobertura, eles formam um conjunto independente. Né? Não tem aresta entre eles. O conjunto independente é um conjunto em que não há aresta entre os vértices daquele conjunto. E mais que isso, se a cobertura é de tamanho mínimo, o conjunto independente é de tamanho máximo. Então, o problema de você encontrar uma cobertura mínima no grafo é essencialmente o mesmo problema de você encontrar um conjunto independente máximo. Você encontrou uma cobertura mínima, você encontrou um conjunto independente máximo. Tudo bem? São essencialmente o mesmo problema, ambos muito difíceis. A versão em problema de decisão dos dois problemas é um problema NP completo. São problemas difíceis pra caramba, porém, para grafos bipartidos, a gente fica muito feliz por causa do teorema de Koenig. Para grafos bipartidos, a gente tem que a cobertura mínima, o tamanho da cobertura mínima, é igual ao tamanho do emparelhamento máximo. E emparelhamento máximo a gente sabe encontrar em tempo polinomial. Então, esse problema que é difícil para grafos em geral, é polinomial para grafos bipartidos, certo? A gente, às vezes, né, ainda mais quando a gente está num cenário mais prático de programação, a gente gosta de ler os enunciados dos teoremas, né? Mas, beleza, ok. O tamanho da cobertura mínima é igual ao emparelhamento máximo, vou lá, e se o problema está pedindo para encontrar o tamanho da cobertura mínima, eu sei que basta encontrar o tamanho do emparelhamento máximo, está tudo resolvido. Né? Li o enunciado do teorema, não faço a menor ideia de como funciona a prova, mas o teorema me garante ali a igualdade dos valores, vou lá e imprimo o valor que está sendo pedido. Mas aí vem a questão. Às vezes, é importante a gente saber das provas dos teoremas. Saber como que os teoremas funcionam. Porque pode ser que aquilo que está sendo pedido no problema, e seja um problema de programação primitiva, até um problema que você tem que lidar mesmo com ele, vai exigir de você entender por que as coisas são como são. Para, inclusive, poder fazer inferências a respeito. E é o caso aqui desse problema que a gente leu. E se você entende como funciona a demonstração do teorema de Koenig, você consegue resolver o problema muito facilmente. Tá? Então, a demonstração do teorema de Koenig, ela nos diz como, ela é construtiva, né? Ela nos diz como, uma vez que você tem um emparelhamento máximo, você obter uma cobertura mínima. Tá? A demonstração ela é essencialmente isso. Ela te dá um algoritmo em que, tendo emparelhamento máximo, você obtém uma cobertura mínima, e, claro, você consegue provar que aquilo que você obteve, de fato, é uma cobertura mínima. Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa demonstração. Em geral, aqui no YouTube, a gente não fala sobre demonstrações, mas hoje vai ser importante. A gente vai precisar não fazer todos os detalhes da demonstração, né? Mas entender, pelo menos, em linhas gerais, como que ela funciona. É basicamente assim o processo. Você tem lá um emparelhamento. Né? Então, você tem lá um emparelhamento que você construiu. Então, para cada vértice U aqui do lado esquerdo, alguns desses vértices estão cobertos pelo emparelhamento, estão emparelhados, outros não. Outros ficaram de fora. O teu emparelhamento é o máximo possível. Né? Do lado direito, você tem os vértices V, alguns deles estão emparelhados, outros não. Tudo bem? Eu sei que se eu disparar uma DFS partindo aqui de qualquer vértice que não está coberto no emparelhamento, essa DFS não vai mais encontrar caminhos aumentantes, que é o processo básico de qualquer algoritmo de emparelhamento. Né? Para relembrar aí quem ainda não viu, não lembra, ou não estudou algoritmos de emparelhamento, a ideia está sempre nessa tarefa de você procurar, num gráfico bipartido, caminhos aumentantes. Um caminho aumentante é um caminho em que começa por uma aresta que não pertence ao emparelhamento, aí toma uma aresta que pertence ao emparelhamento, depois
uma aresta que não pertence, e assim vai, tentando terminar num vértice do lado direito que esteja descoberto do emparelhamento. Então, se eu comecei esse meu caminho por um vértice descoberto do lado esquerdo, terminei o caminho num vértice descoberto do lado direito, e esse caminho alterna entre arestas que pertencem ao emparelhamento que eu... arestas que não pertencem e que pertencem, não pertencem, pertencem ao emparelhamento que eu já tenho, se ao longo desse caminho eu troco o papel das arestas, né, as arestas que estão no emparelhamento deixam de estar e as que não estão passam a estar, eu consigo aumentar o meu emparelhamento em exatamente uma unidade, né? Então, essa aresta vem para o emparelhamento, essa sai. Essa vem para o emparelhamento, essa sai, essa vem para o emparelhamento. Tudo bem? Então, a gente vai procurando sempre por esses caminhos aumentantes, porque eles nos permitem aumentar os emparelhamentos, e quando não existem mais caminhos aumentantes, é porque o emparelhamento que você tem é máximo. Esse é o tal do lema de Berge, e é a base aí dos algoritmos de emparelhamentos máximos e gráficos compartidos. Bom, então tá. Já sei que dado o emparelhamento que eu tenho, no momento, que garantidamente é máximo, se eu disparar uma DFS a partir dos vértices do lado esquerdo que estão descobertos, eu não vou mais encontrar caminhos aumentantes. Esses caminhos aumentantes não vão existir. Aí, o que eu vou fazer? Para cada vértice que eu visitar nessa DFS, né, veja, é um conjunto de DFS. Ou você pode entender que é uma DFS com uma origem múltipla, né, uma multi-source DFS. Uma busca em profundidade. Tá legal? Então, vou disparar uma busca aí, uma DFS, partindo de todos os vértices que estão expostos ao emparelhamento. Tá legal? Nessa DFS, eu vou apenas permitir ir do lado direito, do lado esquerdo para o lado direito, com arestas que não pertencem ao emparelhamento, e ir do lado direito para o lado esquerdo, com arestas que pertencem ao emparelhamento. Só vou considerar esse tipo de caminhos nessa DFS. Sei que esses caminhos não vão ser aumentantes, porque o problema que eu tenho é máximo. Beleza. Na medida que eu vou fazer nessa DFS, eu vou selecionar todos os vértices do lado direito que forem visitados pela DFS. Então, sei lá, a DFS visitou esse cara, eu vou selecionar, tudo bem? E do lado esquerdo, eu vou selecionar todos os vértices que não forem visitados. Todos os vértices que não forem visitados, eu vou selecionar. Ok? A chuva agora vai atrapalhar um pouco a oficina, né? Mas vamos ver. Então, limpando um pouco aqui a tela. Lembrando, né? A ideia é disparar uma DFS a partir dos vértices expostos, do lado esquerdo. Esses caras aqui estão expostos. Todo vértice do lado direito que eu visitar, eu vou selecionar. Todo vértice do lado esquerdo que eu visitar, eu não vou selecionar. Quer dizer, eu vou selecionar os vértices... Os vértices do lado esquerdo que eu não visitar. Uma coisa interessante aqui, né? Com certeza, os vértices que não forem visitados por essa DFS, como eu comecei a DFS a partir de todos os vértices expostos, esses caras aqui são vértices que não são expostos ao emparelhamento. São vértices cobertos ao emparelhamento. Eu, com certeza, tenho uma aresta do emparelhamento que incide nesses caras, porque eu comecei a DFS a partir de todos os expostos. E os vértices do lado direito também são vértices cobertos pelo emparelhamento, porque eu só considerei caminhos na DFS com essa característica, né? Em que eu só ia para o lado direito com arestas do emparelhamento e voltava para o lado esquerdo com aresta fora do emparelhamento.
só considerava arestas desse tipo para ir para o lado direito e para o lado esquerdo, usando esse critério para fazer a busca. Beleza, se eu estou fazendo a busca desse jeito, então eu garanto que cada um dos vértices que foram selecionados, eu tenho exatamente uma aresta do emparelhamento, e não pode haver uma aresta... Bom, vamos lá, né? Com certeza, nesse cenário, não é verdade que uma aresta do emparelhamento tem os seus dois extremos selecionados, certo? Porque meu critério para selecionar vértices do lado direito é ter visitado o vértice. O critério para selecionar vértice do lado esquerdo é não ter visitado o vértice. Então, não tem como uma aresta do emparelhamento ter os seus dois extremos selecionados. Tudo bem? Cada aresta do emparelhamento ou vai ter um extremo do lado direito ou vai ter um extremo do lado esquerdo selecionado. E não é possível também que eu tenha uma aresta do emparelhamento em que nenhum dos vértices foi selecionado. Por quê? Se nenhum dos vértices foi selecionado, bom, vamos lá, né? Não é possível... Veja, o critério do lado esquerdo é não ter sido visitado. Do lado direito é ter sido visitado. Se eu visito um vértice, eu visito outro também. É uma DFS, certo? Então, se eu visitar aqui o vértice V, então, selecionei ele. Aí eu teria visitado esse cara aqui, certo? Agora, se eu deixei de selecionar esse vértice, é porque ele não foi visitado. Mas se eu deixei de selecionar esse cara, é porque ele foi visitado. E se ele foi visitado, esse aqui teria sido visitado. Então, não é possível. Tudo bem? Assim, eu tenho que toda aresta do emparelhamento, a toda aresta do emparelhamento corresponde exatamente um vértice que eu selecionei. Eu tenho uma bijeção. É uma correspondência 1 para 1 entre as arestas do emparelhamento e os vértices selecionados. Agora, a questão é, por que esses vértices selecionados formam uma cobertura no gráfico? E por que é uma cobertura mínima, ainda por cima? Uau! Vamos pensar um pouquinho? A ideia é basicamente a seguinte. Vamos lá. Toda aresta, o que eu estou querendo provar aí, né, é que toda aresta do grafo tem pelo menos um dos extremos selecionados. Né? Isso é o que garante que aquilo que eu selecionei é uma cobertura. Já sei que não é possível que a aresta tenha os dois extremos selecionados. Tudo bem? Se ela tem pelo menos um dos extremos selecionados, é o que eu queria. Então, a fim de contradição, a gente supõe que tem uma aresta lá em que nenhum dos dois extremos foi selecionado. Se isso é verdade, eu tenho que ter uma aresta de emparelhamento incidindo ou no vértice V do lado direito, ou uma aresta de emparelhamento incidindo no vértice U do lado esquerdo. Por quê? Se não tem nenhuma aresta de emparelhamento chegando no U e nenhuma aresta de emparelhamento chegando no V, eu podia ter tomado a aresta UV para ser uma aresta de emparelhamento. Tudo bem? E se ela fosse uma aresta de emparelhamento, a gente já sabe que pelo menos um dos extremos está na cobertura. Beleza? Agora, se aqui essa aresta de emparelhamento que chega no V, como o V não foi selecionado, quer dizer que essa aresta não foi percorrida pela busca. Se ela não foi percorrida pela busca, quer dizer que o U também não foi percorrido pela busca. Então, o U teria sido selecionado. Certo? Agora, se o U não foi selecionado, quer dizer que ele foi percorrido pela busca, e se ele foi percorrido pela busca, eu teria visitado o V e teria selecionado o V. Tudo bem? Então, com certeza, toda aresta do emparelhamento vai ter, toda aresta do grafo vai ter um dos extremos na cobertura. Ok? Entendido um pouco aí da teoria, isso vai agora nos ajudar. Eu quero ver se tudo isso que eu falei da teoria vai ajudar vocês na pergunta que eu vou fazer. Se eu tenho um emparelhamento máximo num grafo bipartido e, portanto, tenho uma cobertura mínima, que estratégia que eu posso usar
para garantir que eu estou removendo uma quantidade mínima possível de vértices e reduzindo em exatamente 1 o tamanho do emparelhamento máximo. Você desfaz, você fez... Pega o último caminho aumentante, mas é boa, né? Pegar o último caminho aumentante e desfazer para expor um vértice. Então, o teu palpite é que sempre vai ter um vértice que é possível remover ele para reduzir em 1 o emparelhamento. Então, a resposta já, né, o número mínimo possível de vértices que reduz ali o tamanho do emparelhamento, essa resposta é 1. Sempre 1. O problema não fala que tem que ser o mínimo possível, ele pede só uma quantidade... Não, ele fala o mínimo possível. É o número mínimo possível de vértices para reduzir o emparelhamento em, no máximo, 1. Esse mínimo possível é sempre 1. Tá? E o teu palpite está certo. Esse número esse número é sempre 1. A tua ideia não é muito boa, porque desfazer esse caminho seria alguma coisa que seria um processo que seria linear no tamanho do gráfico. E o número de queries ali é bem grande. O número de queries é da ordem de 2 vezes 10 na quinta, se eu não me engano. Só vou conferir ali, mas acho que sim. É tudo 2 vezes 10 na quinta. E o grafo tem tamanho 2 vezes 10 na quinta. Fazer uma operação linear por query no tamanho do gráfico, esquece. Não rola. Mas o teu palpite está bem correto no sentido de o número mínimo possível de vértices para remover do grafo e fazer o emparelhamento decrescer de tamanho em exatamente 1 é sempre 1. E aí, que estratégia que eu posso usar para remover um vértice eficientemente, né, não fazendo um procedimento linear no tamanho do grafo, e garantir que o emparelhamento reduziu de tamanho? A cobertura mínima eu tenho desde o começo. Eu tenho o emparelhamento máximo, tenho cobertura mínima. A primeira coisa que eu faço quando receber o grafo é achar o emparelhamento, achar a cobertura. Se está difícil pensar como é que eu faço para reduzir o tamanho do emparelhamento, vamos pensar como é que eu faço para reduzir o tamanho da cobertura. Como é que eu faço para reduzir o tamanho da cobertura mínima? A cobertura de vértices, uma seleção de vértices. Como é que eu faço para reduzir o tamanho dela? Tira um vértice. Certo? Se eu tirar um vértice da minha cobertura, que é mínima, quando eu removo um vértice do grafo, eu estou removendo junto todas as arestas, né? Beleza? Se eu remover um vértice, saem fora as arestas dele também. O que eu vou ter vai continuar sendo uma cobertura para o que ficou do grafo, tudo bem? E vai ter um tamanho menor da cobertura que eu tinha, que era mínima. Então, aquilo que eu obtiver vai continuar, vai ser uma cobertura mínima para o novo grafo. Beleza? Se eu reduzir em 1 o tamanho da cobertura, eu reduzi em 1 também o tamanho do emparelhamento por causa do tema Koenig. Esses dois valores são iguais. Tudo bem? Então, é isso. Basta eu, no começo lá, encontro o emparelhamento. Para cada aresta do emparelhamento, eu vou ter um vértice, né, que vai ser o vértice escolhido daquela aresta para entrar na cobertura, que eu vou escolher através daquela DFS. E aí, o que eu vou fazer, toda vez que eu quero reduzir o tamanho do emparelhamento, eu só retiro um vértice que está na cobertura. Quer dizer, se você organizou o emparelhamento aqui num vetor, um vetor de arestas, né? Botou lá as arestas do emparelhamento nesse vetor. Tudo bem? Toda vez que você tem que reduzir em um tamanho do emparelhamento, você pode pegar lá a última aresta do vetor, para não ter, ou fazer uma fila, sei lá, pega a primeira, pega a última, pega qualquer aresta do teu conjunto de arestas, e você tira a aresta do emparelhamento, tirando o vértice da cobertura. Só isso. Eu não preciso recalcular nada. Eu posso ignorar todo o resto de informação estrutural do grafo. Eu preciso ter unicamente isso. Pode ser até um vector, e eu vou dando pop-back nas arestas. Vou eliminando as arestas, e cada aresta que eu elimino, o que eu faço é eliminar o vértice que foi escolhido para aquela aresta para participar da cobertura. Tudo bem? Na hora que o interador me pedir para ver o emparelhamento,
eu imprimo todas as arestas que ainda tem no vetor. Beleza? É só isso. Tá? E é só isso por quê? Porque você só consegue pensar nisso se você conhece o teorema de Koenig. Você conhece um pouco a teoria dos gráficos de partidos, você consegue pensar. Mas em termos computacionais de implementação, não vai ser tão pesado assim. Tem um detalhe só, importante. O tamanho do grafo é 2 vezes 10 na quinta, de cada lado. Então, o número de vértices, na verdade, é 4 vezes 10 na quinta. Não dá para rodar um algoritmo vértices vezes arestas, número de vértices vezes número de arestas, com um gráfico desse tamanho, né? Lá fala que o número de arestas também é dessa ordem, o número de arestas é da ordem 2 vezes 10 na quinta, mas vai ficar 4 vezes 10 na 10, né? Ou 8 vezes 10 na 10, enfim. Não rola pagar esse número de operações nesse problema. A gente precisa de um algoritmo mais eficiente, então a gente vai usar Hopcroft-Karp. Tá? A gente vai usar Hopcroft-Karp, e aí vai ficar 2 vezes 10 na quinta, elevado a meio, né? Elevado a 1 meio. 1 mais meio, desculpa. Certo? Então, isso passa no time limit, né? Aqui vai ficar algo em torno 10 na sétima, 10 na oitava, vai passar no time limit. Mas tem que usar o Hopcroft-Karp. Eu não vou explicar com o Hopcroft-Karp de volta, eu vou pegar um código pronto que a gente desenvolveu aqui no clube, vou copiar e colar no código. É tipo, você levou o teu caderninho para a maratona, você vai copiar do caderninho os algoritmos que você tem. Tudo bem? E a gente vai seguir, então, do emparelhamento construído, a gente vai seguir o processo de selecionar a cobertura e responder as queries. Beleza? Rapidinho, vamos também ver... só deixa eu responder a questão aqui. Bom, a gente vai ver aqui os detalhes da descrição do problema, das especificações de entrada e saída. Cadê o Google Meet? Perdi já. Então, detalhes aqui, né? Descrição do grafo, número de vértices do lado esquerdo, número de vértices do lado direito, número de arestas, tudo é limitado por 2 vezes 10 na quinta. E aí, número de queries, tudo isso na primeira linha. Tá? Cada aresta é descrita pelos seus extremos. Então, aqui no exemplo, eu tenho um grafo com 7 vértices, 3 do lado esquerdo, 4 do lado direito, e 4 arestas. As 4 arestas são 2, 2, 1, 3, 2, 1 e 3, 4. E aí vem 4 queries. Query tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2. Veja que para um problema interativo, não faz nem muito sentido você analisar a saída, né? Porque você teria até várias opções de saída para dar. Então, não vou nem olhar direito aqui para o exemplo. Tem uma observação aqui bem importante, que essas linhas, igual, 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 que foram colocadas pelo setter apenas para separar o que é esperado para cada query, mas que isso não deve ser impresso pelo seu programa. Tá? Tem aqui em negrito, don't print this line in your program. A gente vai ver aqui, então, a especificação da saída. Na saída, se a query é do tipo 1, a gente tem que imprimir 3 coisas. O número de vértices que tem que remover, e a gente sabe que os números é sempre 1. Então, olha, printf 1. É isso. Tá? Printf 1. A segunda linha, você vai colocar os índices dos vértices que você vai remover. O problema indexa os vértices sempre de 1 até N1 e de 1 a N2, né? Lado esquerdo começando em 1, lado direito também começando em 1.
Para você identificar quando é lado esquerdo e quando é lado direito, já que o mesmo número corresponde a 2 vértices, os do lado direito têm que vir negativos na saída. Ele fala aqui que quando está removendo um vértice y do lado direito, você tem que imprimir, na verdade, menos y, um índice negativo. E a terceira coisa que você vai imprimir aqui na query do tipo 1 é a soma dos índices das arestas que estão no emparelhamento máximo. Isso é fácil de você calcular, né? As arestas têm número, tudo bem? Essa aqui é a aresta 1, essa é a aresta 2, essa é a aresta 3, essa é a aresta 4. Então, dado o emparelhamento que você obteve lá no começo, você já também faz a soma acumulada das arestas do emparelhamento. Toda aresta que você remover, você vai lá e tira da soma. Então, você sempre vai ter esse valor atualizado, né? Da soma das arestas que estão no emparelhamento. Tudo bem? E essa é a terceira informação que você tem que imprimir em query do tipo 1. Tá? Então, número de vértices, que é sempre 1. Quais são os vértices que tem que ser removidos? Qual é o vértice que você vai remover? E a soma aqui é tipo uma hash, né? Para saber se você está ali com o emparelhamento correto. Tá legal? E aí, de vez em quando, ele vai querer ver o emparelhamento. Então, query do tipo 2, você vai colocar o número de arestas que tem, de fato, no emparelhamento e quais são as arestas. E quais são as arestas? Vêm todas em uma única linha, separadas por um espaço. Fica essa linha aqui. Beleza? Vamos codar. Eu vou... Então, eu vou começar lendo a entrada e montando as estruturas, né? Então, tem negócio aqui do Ubuntu bem na minha frente. A barra do Meet eu consigo esconder. Vezes 721 FCPP. Aqui umas observações técnicas que eu acho importante a gente falar sobre elas, tá? Primeiro, como a gente vai representar o gráfico. A gente tinha feito na oficina sobre Hopcroft Karp, a gente fez implementando o grafo numa lista de adjacências. O grafo lá era pequeno, então a gente podia usar só locação estática para a lista de adjacências, né? Só que aqui o grafo é grande demais para usar só locação estática, né? Então aqui a gente vai fazer aquele esquema de a lista de adjacências ser um vector, quer dizer, um array estático de vectors de índices, né? Então, é um vetor de tamanho fixo de vetores de tamanho ajustáveis. Essa é uma dúvida que eu tive esse tempo. Daí, um sortezinho lá, eu fui brincar de deixar um número gigantão. Ele, o programa deu uma pesquisada, os caras falando que tem que mais bonito e tal. Uma hora que o tamanho do vetor, quando você está aqui, para de funcionar, qual que é dessa? A locação estática pode ser... pode dar problema, sim. Geralmente, na maratona, se você declara como variável global, o array estático, não é para dar problema. Quer dizer, se der problema, o setter está pedindo uma memória maior do que aquilo que seria razoável de se pedir. Então, assim, se você não está querendo alocar mais memória do que deveria também, não é para dar problema numa declaração de variável global. Quer dizer, não é algo que eu estou alocando aqui estaticamente como variável global, não estou conseguindo, mas eu conseguiria se fosse alocação dinâmica. Não. Na maratona, não. Agora, se isso fisicamente seria possível, depende. Aí vai depender do espaço que o processo tem e de como que a pilha está crescendo e a heap também, né? Qual das duas vai bater na outra primeiro. Então, seria alguma coisa assim. Mas, em geral, pelo menos para a programação competitiva, tudo que você aloca estaticamente como variável global, assim, trocar
para variável, para alocação dinâmica, não deveria fazer diferença no sentido de permitir que você alocasse ainda mais coisas. Isso não. Tudo bem? O que, claro, né, a alocação dinâmica tem preço de chamada de sistema. Então, a alocação dinâmica é mais lenta que a alocação estática. Então, por isso a gente sempre fala, se você pode trabalhar só com a alocação estática, melhor. Trabalha só com a alocação estática, é mais rápida, mais eficiente e até para codar, eu acho mais rápido também, né? O código fica mais limpo, na minha opinião. Mas eu gosto muito da alocação estática, né? Mas, assim, não é para fazer grandes diferenças. Não. Pelo menos não na maratona. Bom, aqui então eu tenho o nosso grafo, né? Que vai ter N vértices, e vai ser replicado por uma lista de adjacências desse jeito. Às vezes, problemas de emparelhamento até permitem, sei lá, eu vou ter aqui duas variáveis que eu vou chamar de LR, número de vértices do lado esquerdo, número de vértices do lado direito. Dependendo do problema, se o problema é bem straightforward de emparelhamento, você poderia ter os vértices do lado esquerdo indexados de 0 a L e do lado direito de 0 a R também. Porque geralmente o que importa para esses grafos bipartidos é você guardar as adjacências só do lado esquerdo para o direito. Você não precisa guardar também as arestas que voltam, né, do direito para o esquerdo. Né? E a gente aqui, inclusive, vai fazer isso. O próprio Hopcroft-Karp, para usar o Hopcroft-Karp, a gente só precisa das adjacências do lado esquerdo para o direito. Então, não haveria nenhum problema você ter essa lista aqui de tamanho apenas proporcional àquilo que ela precisa ser para os vértices do lado esquerdo. Ela não precisa ter o dobro do tamanho que ela precisaria ter, que eu não preciso considerar as adjacências do lado direito, tudo bem? No entanto, isso não vale para todos os problemas. Então, como em alguns problemas é importante trabalhar com todos os vértices do grafo mesmo, e aí se a gente vai trabalhar com todos os vértices do grafo mesmo, a gente não vai querer ver um mesmo número identificando dois vértices distintos, é legal que o teu algoritmo de emparelhamento do caderninho considere como vértices distintos. Para a maioria dos problemas não vai ser preciso isso, quer dizer, na maioria dos problemas você tá pagando o dobro de memória que você pagaria, e o dobro de tempo também. Né? Você vai ter aqui, por exemplo, o dobro de arrays, e todos eles vão ser vazios, você não vai usar. Tudo bem? Mas, assim, é vezes 2. É uma constante que também não é para fazer diferença assintoticamente, e não é isso que deveria fazer o seu código deixar de passar, por exemplo. Tá? Então, eu vou manter aqui a implementação que a gente fez do Hopcroft-Karp, em que os vértices do lado esquerdo eram de 0 a L-1, desculpa, né? 0 a L-1, e do lado direito era de L a L mais R menos 1. E o L mais R vai ser N menos 1. Tudo bem? Vou manter aqui essa implementação. Eu acho importante você, no teu caderninho, se o teu código foi desenvolvido para funcionar para isso, que você tenha até um comentário, alguma coisa assim, né? Sei lá, que deixe claro que os vértices são indexados assim. Então, falta alguma coisa lá, porque senão você pega o teu caderninho, mas que tem aquele código desenvolvido para uma determinada situação, e você começa a usar para outras e começa a dar problema, tá bom? Ok. Tendo falado sobre isso, vamos lá. Vamos rapidinho aqui a leitura. Eu vou ter também o número de queries e o número de arestas, né? Que eu vou ler logo de cara na primeira linha. Então, eu leio o número de vértices do lado esquerdo, do lado direito, número de arestas, número de queries. O meu N vai ser L mais R, e aí eu vou seguir lendo as arestas do grafo. Então, eu vou fazer um for aqui em E, começando em 1, e indo até M. Aqui é só porque tem que lembrar o número da aresta, né? Porque na hora que eu jogo as arestas para a lista de adjacências, eu perco o número delas. E eu preciso do número, porque eu vou ter que somar esses números depois lá, né? Quando eu fizer o emparelhamento, tem que pegar os números das arestas e somar. Então, eu preciso guardar os números das arestas, por isso que eu estou fazendo esse for nessa variável E. Para guardar esses números das arestas, eu teria várias opções aqui de implementação. Eu poderia até
guardar o grafo não com uma lista de adjacências, mas guardar com uma estrutura que a gente viu, inclusive, quando implementou min, cost, max, flow, que a gente implementou aquela lista de arestas encadeada, que era uma lista de arestas encadeada por vértice. Então, cada vértice tem um ponteiro para a posição da lista de arestas, onde tem a sua primeira aresta, e de cada aresta você tem um ponteiro para a próxima aresta que corresponde àquele vértice. A gente fez já essa estrutura para algoritmos de fluxo máximo de custo mínimo. Então, seria uma estrutura legal, porque a gente estaria preservando as arestas na ordem que elas foram fornecidas pela entrada, né? E seria super eficiente. Geralmente, quando você vai trabalhar com algoritmos eficientes em fluxo, tipo algoritmo de Dimick, algoritmos para fluxo de custo, né? Trabalhar com essa estrutura é bem apropriado. Não é o caso aqui, a gente não precisa dessa estrutura, mas eu preciso, de algum modo, lembrar o identificador das arestas, e eu vou lembrar esse identificador com o map mesmo. Map é uma coisa meio lenta, né? Tudo bem, uma árvore vermelho e preto, tem um fator log para você consultar o map, mas como são 2 vezes 10 na quinta arestas, no máximo, esse fator log sobre 2 vezes 10 na quinta é tranquilo de pagar. Se fosse um 10 na sexta, eu já teria medo de usar um map. Mas 10 na quinta tá suave, tá bom? Então eu vou ter aqui um map que eu vou chamar de add. E esse map vai ser de par de inteiros para inteiro. Eu vou definir aqui que par de inteiros é II. Tudo bem? Ups. Então, eu vou mapear cada vértice UV vai ser mapeado para a sua aresta E. Ok? Qual comentário? Então, cada par de inteiros UV, eu mapeio para o identificador daquela aresta UV. Tudo bem? Então, quando eu ler aqui os vértices, vou botar aqui o IV. E os vértices U e V. O U eu vou decrementar, né? Porque eu quero que seja de 0 a L-1, e a indexação da entrada vai ser em 1, não em 0. E o V, eu preciso somar com L-1, né? Menos 1 que tem que trazer para 0, e aí somo com L. Tudo bem? Feito isso, eu vou dar um LGU.pushback-V. Eu coloco o V na lista do U, não preciso colocar o U também na lista do V. Fica querendo escurecer a tela ali, né? Então, o Fernando virou o carinha oficial do clube que não deixa a tela escurecer. Eu preciso ver como fazer para não acontecer isso. Agora tá. Pois é, seria só configurar lá no sistema para não escurecer a tela, né? Mas, sei lá, se a gente tem permissão para fazer isso também. Próxima oficina, eu lembro que tem que ver isso aí e tento mexer. Desculpa e obrigado ao mesmo tempo, tá, Fernando? Então, eu vou colocar aqui que add do par UV vai ser o identificador E. Beleza? Beleza, grafo está construído. Aí, eu vou chamar aqui o PropCarp. Né? E vou copiar e colar o PropCarp do meu caderninho, que é basicamente o código que a gente fez juntos, quando eu fiz o PropCarp aqui na oficina. Uau, surgiu o código aqui. Tá? Mudanças, tá? Se você for comparar esse código com o código que a gente fez. Aqui se chamava DFS, essa função. E o PropCarp, ele roda com uma BFS e com uma DFS, né? Então, o algoritmo você primeiro faz a BFS para estabelecer essas distâncias, as distâncias dos vértices do lado esquerdo em relação à origem da BFS. E a origem da BFS é uma multi-origem, você começa por todos os vértices expostos, né, o emparelhamento. E aí, com base nessas distâncias, você roda a DFS, né, a DFS, que agora eu chamei de ALG, para encontrar os caminhos aumentantes. Então, o nome aqui era DFS, eu estou trocando para ALG, porque a gente vai usar a DFS para fazer a DFS que depois vai construir a cobertura, tudo bem? Então, vai ter duas funções com nomes diferentes, para não dar conflito. Então, está aqui o algoritmo do PropCarp, né? Não vou
passar por ele, eu só copiei e colei. Outra mudança também é que agora, como a gente está implementando o grafo como um array estático de array dinâmico, eu posso fazer coisas do tipo isso aqui. For int v, lg view, né? Percorrer o vector lg de u com essa variável v que itera direto sobre os elementos no vector. Isso a gente não fazia antes, né? Porque era uma notação estática. O que estava aqui antes era for i recebe 0, i menor que o grau de u, i mais mais, e a primeira coisa que eu fazia dentro do for era v recebe lg ui. Tudo bem? Então, essas são as únicas diferenças do código em relação ao que estava, tá? Então, aqui do for, agora eu estou fazendo o for iterando direto no vector, porque é C++, eu posso fazer isso. E também a questão do nome da função que virou alg e antes era dfs. Beleza. Então, está aqui magicamente o Hopcart, ele computou o emparelhamento máximo, ele retorna até o tamanho desse emparelhamento, eu vou guardar. Vou chamar isso de msize. Tamanho do emparelhamento máximo. Aí, depois que eu tenho computado, né, o emparelhamento máximo, eu preciso calcular a cobertura. Tá? Então, para calcular a cobertura, eu vou usar uma DFS. Aliás, está acontecendo? Para essa DFS do Hopcart e a BFS funcionarem, eu tenho que ter globais aqui já um vetor de flag visitado e de distância, né? Porque o visitado é usado aqui na BFS do Hopcart e esse dist é usado na BFS. E eu tenho que ter também o emparelhamento, que no Hopcart é representado por esse vetor match. O match de um vértice U é quem é o vértice V do lado direito que está emparelhado, ou menos 1, se esse vértice está exposto, e o match de um vértice V do lado direito é quem é o vértice U do lado esquerdo com o qual ele está emparelhado, ou menos 1 está exposto. Né? É esse código nosso de Hopcart, justamente porque a gente tem os vértices todos distintos, a gente guarda a informação do match dos vértices, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A gente pode fazer isso, tá bom? E o Hopcart constrói o match dos vértices, né? Ele faz isso aqui na DFS, quando ele busca pelos caminhos aumentantes, ele vai já armazenando quem são os vértices que estão emparelhados. Legal? Aí, a gente, então, vai pegar e vai rodar a nossa DFS. Para rodar a nossa DFS, eu vou resetar esse vetor das flags visitado, né? Para poder disparar uma DFS sobre todos os vértices do lado esquerdo que estejam expostos ao emparelhamento. Então, se o match deles é menos 1, se eles estão expostos ao emparelhamento, disparo uma DFS partindo deles, né? Sem resetar a flag de visitados, né? Porque é uma DFS multi-source. Então, aquilo que foi visitado pela DFS anterior, eu não vou visitar de volta. Tudo bem? Beleza. Essa DFS que eu vou implementar, a ideia é a seguinte, eu posso inclusive, trabalhar da seguinte forma. Uma vez que o emparelhamento está construído, eu posso pegar todas as arestas do emparelhamento e já atribuir que o vértice do lado direito delas está selecionado. Eu posso logo de cara... Então, deixa eu colocar aqui, né? Sei lá, se tem uma aresta UV do emparelhamento, eu vou logo de cara selecionar o V para estar na cobertura. E aí, à medida que essa DFS for visitando... desculpa, é o contrário. Para toda a aresta do emparelhamento, eu vou selecionar logo de cara, para estar na cobertura, o vértice do lado esquerdo. Vem vértice do lado esquerdo. Todos os vértices do lado direito que forem visitados por essa DFS, eu vou trocar o extremo da aresta do emparelhamento que foi selecionado para aquele vértice. Então, para todo V que eu visitar aqui na DFS,
eu vou desselecionar o match do V e vou selecionar o V no lugar. Tudo bem? Então, eu começo com todos os vértices do lado esquerdo selecionados, e todo vértice do lado direito que eu visito, eu vou lá e troco quem que eu selecionei. Isso vai ter o efeito de que só vão ficar do lado esquerdo selecionados os caras que não forem visitados, que é o que eu quero. E todos os caras do lado direito que forem visitados vão ser selecionados, que é o que eu quero também. Beleza? Então, deixa eu fazer isso antes de disparar a DFS. Eu vou chegar aqui. Então, eu vou percorrer todos os vértices do lado esquerdo. E se esses caras não estão expostos ao emparelhamento, né, se eles estão cobertos pelo emparelhamento, o que eu vou fazer é selecionar esse vértice. Selecionar esse vértice, eu vou pegar a aresta do emparelhamento que incide nesse vértice, e eu vou dizer que o vértice escolhido para aquela aresta é o vértice U. Então, a gente precisa, né, ter essa estrutura aqui, que eu vou chamar de chosen, que escolhe para cada aresta do emparelhamento qual dos seus extremos vai estar na cobertura. Tudo bem? É assim que eu vou representar aqui fisicamente. Então, vou chegar aqui, vou pegar o vértice V, que é o match do U. Se esse cara for diferente de -1, então quer dizer que o vértice U está coberto. Eu vou ver quem é a aresta, qual é o identificador da aresta que foi associada a esse par de vértices, o V. E vou colocar, então, que o chosen dessa aresta é o vértice U. Além disso, eu vou adicionar essa aresta no vector, aquele vector do matching, que dá pop-back, lembra? E guardar todas as arestas do incremento no vector para ir dando pop-back e responder as queries. Então, eu vou criar aqui, esse vector. Vector de int, que eu vou chamar de matching. E aqui é o momento em que eu monto o emparelhamento. Estou gravando o emparelhamento num vector e já posso somar, inclusive, né, ter aquela soma acumulada das arestas que estão dentro do emparelhamento. Eu não defini long, deixa eu vir aqui e definir. Beleza. Ok. Então, construí o emparelhamento, gravei o emparelhamento nesse vector, e já atribuí que para toda aresta de emparelhamento, o vértice, o extremo da aresta escolhido para estar na cobertura é o extremo do lado esquerdo. Aí, essa DFS aqui vai simplesmente trocar o extremo das arestas que forem visitadas, né, pela DFS. Toda aresta que for visitada pela DFS vai ter o seu extremo trocado para ser o extremo do lado direito. Tudo bem? E aí a gente vai processar as queries. Tipicamente, eu sigo a implementação da função main até o final, mas aqui são coisas bem distintas, né? Uma coisa é construir o emparelhamento e construir a cobertura, outra coisa é responder as queries. Eu vou parar aqui a função main e vou implementar rapidinho essa DFS, só para, enquanto está bem fresco na minha cabeça, o que eu quero fazer, né? O que eu quero fazer é trocar o extremo das arestas visitadas pela DFS, para que sejam os extremos do lado direito. Então, eu vou fazer isso agora. Uma DFS, a primeira coisa que eu faço é verificar se o vértice U já está visitado. Se ele já foi visitado, não faço nada. Se não, eu visito o vértice, e aí eu vou percorrer todos os seus vizinhos. Para cada vizinho que eu percorrer, eu vou ver quem é o match desse vizinho V. Quem é o vértice W, que também está do lado esquerdo, que é o mesmo lado do U, que é o match do vértice V, que é um vértice do lado direito. Pode ser que esse W seja -1. Quer dizer, o vértice V está exposto ao emparelhamento. E pode ser também
que esse vértice W seja o próprio vértice U. Caso a aresta que eu tenha tomado aqui, o V, seja uma aresta do emparelhamento. E eu não quero tomar essas arestas, né? Porque o meu critério que eu falei para vocês para fazer essa DFS, para encontrar a cobertura, é, eu vou para o lado direito com aresta que não está no emparelhamento, e eu volto para o lado esquerdo com aresta do emparelhamento, certo? Eu falei que esse era o jeito que eu queria das arestas, dos caminhos, né, dessa busca, que fossem caminhos sempre alternando a aresta que não está no emparelhamento com a aresta de emparelhamento, e assim por diante. Então, por isso tem que fazer essa verificação aqui, né? Agora, então, se é um desses casos, eu ignoro o V e mando esse laço pegar o próximo V. Se não, o que eu vou fazer nessa história é só pegar a aresta que foi associada ao par WV, né, que é uma aresta de emparelhamento. W é o match do V. E eu sei que no momento essa aresta está com o seu chosen, poderia estar com o seu chosen igual a W. Só que como o V foi visitado, eu quero que o chosen dessa aresta seja o vértice V. E aí, disparo a DFS para o vértice W. Algoritmo recursivo. Beleza? Então, com a DFS aqui eu consegui visitar todos os vértices alcançáveis a partir dos vértices expostos ao emparelhamento. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Esse map aqui foi uma mão na roda, né? Para a gente poder achar os identificadores das arestas e trocar o representante delas, né? Trocar o vértice escolhido delas. Facilitou a implementação aqui. Falei, poderia não ser o caso, se a entrada fosse ainda maior, o map não ia dar certo, e a gente teria alternativas, por exemplo, aquela lista de arestas encadeada, a gente conseguiria trabalhar com ela sem precisar usar map, tá? Mas já que deu para fazer com map, vamos com map mesmo e vamos embora. Ok, vamos processar as queries. Então, para processar a query, a gente vai ter uma variável que é a opção da query, né? Vai ser 1 ou 2. Se for 1, a gente vai fazer alguma coisa. Se for 2, a gente vai fazer outra coisa. Então, se for 1, a gente tem que imprimir, vamos lembrar lá, né? Tem que imprimir 1, que é o número de vértices mínimo necessário para baixar o tamanho do emparelhamento. A gente tem que imprimir também o vértice, né? Qual é o vértice que a remoção baixa o emparelhamento. Então, é basicamente o chosen da aresta que a gente der popback lá no vector, tudo bem? Aí imprime o vértice. E na terceira linha, a gente vai imprimir a soma. Então, são as três coisas que imprimir, tudo bem? A quantidade de vértices, que é 1, qual é o vértice e a soma. Lembrando disso, vamos lá. Então, imprimo 1/n. Vou pegar uma aresta que está lá no back do vector e vou dar um popback no vector. Pego o chosen dessa aresta, tiro a aresta da soma, reduzo o tamanho do emparelhamento, e aí eu vou imprimir o vértice U, e vou imprimir /n, a soma. O vértice U, para imprimir, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que ser de 1 a L ou de -1 a -R, né? Então, tem que desmapear aqui o número que está gravado mesmo em U, né? Então, eu vou ter que fazer aqui um ternáriozinho. Se U é menor que L, então o valor que eu imprimo é U mais 1, né? Ó, aqui em cima, eu fiz um U menos menos. Então, se eu tirei 1, eu coloco 1 de volta. Se não, se eu somei L menos 1, o que eu vou fazer é tirar L menos 1. Então, se não, é U
menos L menos 1. E aí, imprimir as três coisas, né, que tinha que imprimir para queries do tipo 1, dando o popback na minha lista de arestas, tirando as arestas da soma, reduzindo o tamanho do emparelhamento. No caso 2, a gente tem que imprimir o tamanho do emparelhamento e o emparelhamento mesmo. Então, vamos lá. Vou imprimir o tamanho do emparelhamento e vou imprimir o emparelhamento. Eu até podia fazer algo do tipo E em matching, e aí chego aqui e imprimo, né? Imprimo o E. O problema é que tem que imprimir na mesma linha. E se tem que imprimir na mesma linha, a gente tem que imprimir aquele espacinho antes de todo mundo, exceto o primeiro. E o for desse jeito aqui, né? Esses fors do C++, se eu estou iterando direto sobre os elementos do vetor, eu não tenho como saber qual é o primeiro. A não ser que eu tivesse uma flag que controlasse qual é o primeiro. Mas assim, se é para fazer a flag, declarar uma flag por causa disso, eu prefiro, honestamente, chegar aqui e escrever for int i de 0 até matching.size e mais. O Pedro falou alguma coisa. O que ele falou? Alguém viu? Acho. Ele falou acho. Acho que no Code Forces não precisa. Acho que no Code Forces não precisa. O que você acha que não precisa no Code Forces? Não liga para espaços? Eu poderia deixar o espaço sobrando lá do lado esquerdo. Sério? Sério? Fernando, não sabe? Não sabe? Que legal. Bacana, não sabia não. Bom, pessoal, na maratona, se você largar espaço sobrando no começo da linha, no final da linha, você toma presentation error. Tá? Então, não façam isso. Presentation error existe e ele é real. Então, não lidem. Aliás, bom, NubiCrowd é real e presentation error era uma coisa que existia até recentemente, mas eu tenho a impressão de alguém ter falado em Gramado, na final brasileira, que não ia mais ter presentation error. E se não está tendo mais, então... Mas não sei, tá? Não sei. Estou desatualizado. Tenho uma vaga lembrança de alguém ter falado alguma coisa sobre não tem mais presentation error, que agora a presentation error é accepted, é balão na mão. Então, o que eu digo para vocês é, na hora de começar a prova, ver lá os tipos de erros. Vai estar especificado tipo de erro. E alguém vai falar sobre isso, se está valendo ou se não está valendo. Tudo bem? E aí, se você não precisar se preocupar com esse tipo de coisa, então não se preocupe com esse tipo de coisa. Né? Não precisa lá imprimir lá. Não precisa fazer o controle, né, dos espaços no começo ou no final das linhas. Beleza. Vamos voltar aqui. De qualquer forma, eu vou fazer o controle do espacinho. Eu vou chegar aqui e ver I é positivo, imprime espacinho. Se é 0, não imprime espacinho. E depois imprime qual é a iésima aresta. Aí, imprime um barra N no final da linha. Uma coisa bem importante, após processar cada operação, né, seja do caso 1 ou caso 2, a gente não pode esquecer, já que isso está falando de um programa interativo, né? Tem que dar um flush em std out, tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários? Falei bastante coisa, mas codei pouco, né? Foi muito mais blá 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 do que código. A parte mais pesada do código já veio pronta, então o report card, copiei e colei. E o que eu fiz aqui mesmo na função main era até que bastante simples, né? Só aí alguns controlezinhos de implementação para manter umas estruturas com o seu papel bem definido e o código saiu facinho. Mas, mesmo assim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor, pode falar. Não? Beleza. Vamos compilar, testar.
Eu, honestamente, vou compilar, vou testar para a entrada que tiver lá no Code Forces. É isso. Mas não vou ficar refletindo muito sobre a saída, não. E eu teria que pegar, ixi, meu Deus do céu, 1 milhão de erros. É que o C++ ele é escandaloso, né? Se corrige um erro, resolve todo, né? Aquela coisa. Vamos ver qual que é o primeiro. Ah, tudo porque eu não declarei o Max, quer ver, ó? Então, deixa eu... Ah, C++, né? A gente não se preocupa muito com erro de compilação, não. Então, erro de compilação é o tipo de coisa que você olha a saída do computador, vai lá e corrige e acabou. Então, a compilação é o de menos, né? Eu acho barato quando você vê, às vezes, na internet, memes. Aliás, tem que ser 4, né? 4 vezes 10 na quinta, porque eu estou falando com o gráfico do tamanho dobrado, né? Às vezes tem uns memes assim, meu código compilou e o cara faz festa, tipo, tipo, compilar, compilar é compilar, entendeu? É o de menos, tipo, compilar é coisa trivial. Você compila, se der erro, você vai lá e corrige o erro, acabou, você resolve, não tem problema com compilação, né? O difícil é o problema é rodar certo, é fazer o que tem que fazer, mas compilar não é motivo de festa algum, né? Pois é. Ou pior, né? Tá tudo funcionando perfeitamente, você submete o código e wrong answer. Aí sim é legal. Vamos ver qual que é o próximo erro agora. A gente declarou o Max. Qual que é o próximo erro de compilação? Ah, inf, né? A gente tem uma BFS lá no Rockcroft Carp que precisa do inf. Oh, esqueceu disso? Só no Max ele corrigiu Sim. 52 erros. Sim. C++, né? E aqui eu vou definir o inf. 10 na oitava aguenta. 10 na oitava aguenta. Vou compilar agora. Aí eu tô falando que a gente podia rodar em JavaScript. Nem permite, né? Java tem. Mas, assim, se a estratégia é codar rápido, Java não é uma opção. Usa Kotlin, pelo menos, então, né? Kotlin pode na maratona. Ah, mas Java não. Java tem, mas, assim, pelo amor de Deus, não usem Java. Se quiserem usar Java, usem Kotlin. Beleza, deixa eu pegar aqui a entrada lá do CodeForces, só para ver se nada de estranho acontece, mas, honestamente, não vou refletir muito sobre o que for impresso. Vou montar aqui a entrada. Uma coisa que a gente não faz muito aqui na oficina é codar em Python. Mas eu recomendo, tá? Especialmente para os problemas mais simples da maratona, aqueles problemas que são bem, bem simples mesmo, o Python vale a pena você usar, porque você vai gastar talvez menos tempo codando em Python do que codando em C, C++. Então, é recomendado usar Python para os problemas mais simples. Mas, assim, para problemas um pouquinho mais elaborados, o Python vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu, particularmente, não gosto. Ah, bom, não deu falha de segmentação, não entrou em loop, sei lá, o que são esses valores aí, mas vamos meter o código, vai. Ih, wrong answer. Capaz.
E eu não pus, né? Obrigado. Boa. Nossa, esse cara tá atento, hein? Ô, louco. Valeu, valeu. Então, eu tinha que pôr um menos em algum lugar? Sim, tinha que pôr um menos em algum lugar. Os vértices do lado direito, né? Tem que botar um menos. Vamos lá? Vamos debugar. Vamos botar o menos. Aqui, ó. Isso aqui, né? Quando é o lado direito. Menos. Eu não vou nem compilar. Só botei o menos. Aí deixa de compilar, né? Passou. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem vindo hoje. Pessoal que está competindo aí na maratona, lembrando que a fase 0 é semana que vem, e como eu já anunciei, vocês vão receber por e-mail, mas já ficam sabendo desde já, vai ter a live com os patrocinadores no sábado, é bem legal que você possa participar. E qualquer coisa a gente vai se falando pelo grupo, e é isso. Agora são 7h40, então a gente teoricamente iria até 8h20, então quem quiser usar esses 40 minutos para rodar, treinar, fique à vontade, o laboratório vai estar aqui à disposição e aberto. Pedro, valeu por continuar com a gente aí. Até mais.